O 3D é uma escolha estética que nos últimos anos tem sido muito popular no cinema. Isto porque dá uma nova dimensão de interatividade que ajuda na imersão do espectador. E também porque os bilhetes para filmes em 3D são muito mais caros do que os bilhetes de filmes em 2D, o que faz com que as receitas de bilheteira aumentem substancialmente. E isso ajuda os produtores a dormir melhor. Mas apesar do 3D ser considerado tecnologia de ponta, é muito mais antigo do que geralmente se pensa. De facto, é uma tecnologia que já existe desde pelo menos 1922. Aliás, até começou a ser descoberta antes disso. A patente mais antiga para o processo foi feita na década de 1890 por William Freese Green. Neste processo, duas filmagens eram projetadas lado a lado. O espectador veria então a junção das duas imagens através de um estereoscópio. Em 1915, Edwin S. Porter mostrou pequenas experiências disto a uma audiência em Nova York. Esta versão foi mostrada em anaglifo vermelho-verde. No entanto, nada mais foi produzido após estes testes. O primeiro filme completo a ser exibido neste formato seria The Power of Love, em 1922. Para criar o efeito, foram projetadas duas películas ao mesmo tempo, uma vermelha e outra verde. Power of Love até deu uma escolha interessante aos seus espectadores, escolher entre dois finais. Um era positivo, enquanto que o outro seria negativo. Cada final foi projetado numa película diferente. Por isso bastava fechar o olho que estava a ver pela lente vermelha para se ver o final da lente verde e vice-versa. Mas a versão em 3 dimensões não foi um sucesso. Após a estreia, o filme só voltou a ser projetado desta forma mais uma vez. E infelizmente agora o filme está perdido. Quiçá, talvez se tivesse sobrevivido, seria hoje considerado um filme acima do seu tempo. Mas infelizmente a única informação que resta do filme são relatos da sua existência. Power of Love não demonstrou que o 3D era economicamente viável. Afinal, foi a versão em 2D que vendeu mais. Mas nesse mesmo ano, diferentes inventores... Esperem aí que eu vou dizer estes nomes mal de certeza. Lawrence Hammond e Frederick Eugene Ives. Ives? Bem, estes inventores começaram a desenvolver os seus próprios processos para o 3D. Até Louis Lumière, considerado um dos criadores do cinema, fez um remake em 3D do seu filme A Chegada do Comboio. Esta versão em 3D foi revelada no encontro da Academia Francesa de Cinema em 1933. Mas estes filmes teriam eventualmente de chegar ao cinema mainstream. E foi finalmente nos anos 50 que isso aconteceu com Buana Devil. Para o filme eram usados dois projetores e este marcou o início da primeira era de ouro do 3D. O equipamento era pesado, mas as características únicas do formato possibilitavam que estes filmes fossem sempre considerados eventos. Por causa das dificuldades que estes tinham em ser exibidos, tinha sempre de haver um intervalo. Bem, cá em Portugal normalmente há sempre um intervalo, mas nos Estados Unidos da América isso é muito mais raro. A Buana Devil seguiram-se outros eventos semelhantes, como Man in the Dark e Son of Sinbad. Exemplos mais conhecidos são It Came from Outer Space e The Creature from the Black Lagoon. Até o Alfred Hitchcock brincou um pouco com o formato com Dial M for Murder. No entanto, esta primeira era de ouro fez maioritariamente parte de uma fase. Os estúdios depois foram lentamente parando de fazer estes filmes. Passaram a sua atenção para outros processos que também eram tecnologias de ponta na altura, como o CinemaScope. Depois, nos anos 60 e 70, foram produzidos muitos poucos filmes em 3D. Mas eis que nos anos 80 voltaram a ressurgir. Mais uma vez, estes eram quase sempre histórias de terror, como o Tubarão 3D, Amityville 3D e Sexta-feira 13, parte 3, 3D. E por acaso estes também eram quase sempre os terceiros filmes de uma franquia. O formato também foi aproveitado por imitações do Star Wars que achavam que esta ia ser a próxima grande inovação tecnológica. Mas a revolução em 3D desta altura não se veria tanto nas salas de cinema tradicionais, mas mais nas salas de IMAX e em parques de diversões. O processo começou a ser feito de uma forma mais precisa, para não causar tantas dores de cabeça. Foi nesta altura que foi produzido Captain EO, uma curta-metragem que protagonizava Michael Jackson com uma música exclusiva. Os óculos preparados para estes projetos já não eram os de cartolina com lentes vermelhas e verdes ou azuis, mas sim óculos escuros mais semelhantes aos que se usa hoje em dia e que até fazem muito menos mal à vista. Apesar de filmes em 3D ainda não serem particularmente populares na altura, eram muito comuns em parques de diversões. E nos anos 90 foram lançados uns quantos mais na Disney World e na Universal Studios, como uma curta dos Marretas e uma de Querida Encolhi os Miúdos. E ainda outra muito boa do Exterminador Implacável. Nas salas de cinema tradicionais foram sendo feitas algumas brincadeiras com o formato, como o Polar Express e Spy Kids 3D. E então, finalmente veio 2009, o ano do maior boom do 3D. Porquê? They've sent us a message that they can take whatever they want. But we will send them a message that this is our land. Avatar tornou-se no filme mais financeiramente bem sucedido até à data e disparou a procura por filmes em 3D. Desde aí, basicamente todos os blockbusters tiveram um lançamento em 3D. Felizmente para os estúdios,
E, infelizmente para as nossas carteiras, o preço adicional de exibições em 3D ajudou vários filmes a alcançarem mais facilmente lucro. Mas como Hollywood gosta de manter os custos baixos onde pode, vários filmes nem sequer foram gravados com câmaras de 3D, mas sim convertidos depois. E como os óculos 3D modernos escurecem ligeiramente o filme, os que não tomaram em consideração a necessidade de uma maior iluminação acabaram por chatear muitos espectadores. Eis que o 3D tem vindo a perder alguma da sua popularidade. A percentagem de bilhetes vendidos para sessões em 3D tem vindo a diminuir nos últimos anos, mas ao mesmo tempo a quantidade de sessões não diminuiu. E a verdade é que há muita gente que continua a ir ver filmes neste formato. Isto já passou de moda temporária para fazer parte do estado atual da indústria de cinema. Mas no futuro é possível que esta tecnologia se desenvolva de outras formas. Por exemplo, o James Cameron já está há vários anos a prometer que vai começar a fazer filmes em 3D em que as pessoas não vão precisar de usar óculos específicos, em que o próprio material do ecrã vai dar a ilusão do 3D. Espero bem que ele faça isso depressa, porque terem de pôr óculos de ver e depois óculos 3D por cima não dá muito jeito. Mas se eles quiserem mesmo inovar, então deviam pôr os bilhetes mais baratos. Eu e a minha carteira agradecemos.